Religião sempre foi só fé ou também foi instrumento de poder? Desde a antiguidade, religião e poder caminharam lado a lado. É crucial começar com uma distinção fundamental. A nossa análise não sugere que a espiritualidade, em sua essência, seja uma força negativa. Longe disso. A busca por significado, por conexão com algo maior que nós mesmos, é uma das mais profundas e belas jornadas humanas. No entanto, quando essa busca se institucionaliza, quando se transforma em religião, ela adquire uma dimensão inteiramente nova, a de uma poderosa força social. Aquilo que tem o poder de orientar nossos valores mais íntimos, de moldar nossos comportamentos diários e, crucialmente, de gerir nossos medos mais primordiais. O medo da morte, do desconhecido, do caos, inevitavelmente se torna uma das mais influentes ferramentas de organização coletiva que a humanidade já conheceu. É uma equação quase matemática. Quem controla o sagrado influencia o coletivo. O sagrado é a fonte da moral, da esperança e do propósito. Controlar o acesso a essa fonte, interpretar seus significados e ditar seus rituais é deter uma forma de poder que transcende o meramente político ou econômico. É um poder que fala diretamente à alma das pessoas, que oferece respostas para as grandes questões da vida e, com isso, ganha a sua lealdade e obediência. Essa influência não é abstrata. Ela se manifesta em estruturas, leis e costumes que definem a vida em sociedade. Ao longo da história, em praticamente todas as civilizações, as estruturas religiosas foram a espinha dorsal da organização social. Elas não eram apenas locais de culto, eram os centros da vida comunitária. Pense no Antigo Egito, onde a religião não apenas explicava o universo, mas também legitimava o poder do faraó como um deus na terra, unificando o Vale do Nilo sob uma única autoridade divina e organizando a vida em torno dos ciclos agrícolas ditados pelos deuses. Na Europa medieval, a Igreja Católica era a instituição mais poderosa e centralizada. Ela não só guiava a vida espiritual, mas também era a principal provedora de educação através de suas escolas e universidades monásticas, de assistência social com seus hospitais e abrigos, e de um sistema jurídico unificado, o direito canônico, que regia desde casamentos até contratos comerciais. As catedrais góticas não eram apenas monumentos de fé, mas projetos comunitários que levaram gerações para serem construídos, unindo milhares de pessoas em um propósito comum. Da mesma forma, durante a Idade de Ouro Islâmica, as mesquitas e os centros de estudo religioso, as madrassas, foram faróis de conhecimento que não apenas preservaram o saber da antiguidade clássica, mas também o expandiram, impulsionando avanços extraordinários na matemática, na medicina, na astronomia e na filosofia. A religião fornecia uma linguagem e uma ética comuns que facilitavam o comércio e a troca cultural, desde a Espanha até a Indonésia. Em todas essas sociedades, a religião oferecia coesão. Ela criava um nós, uma identidade coletiva baseada em mitos, rituais e valores compartilhados. O sociólogo Émile Durkheim chamou esse fenômeno de efervescência coletiva. Momentos em que a comunidade se reúne em rituais e celebrações, fortalecendo seus laços e reafirmando sua visão de mundo compartilhada. A religião, nesse sentido, funcionava como a cola que mantinha a sociedade unida. Mas essa mesma força que une e organiza também pode ser usada para dividir e oprimir. A história está repleta de exemplos em que essa imensa força social foi cooptada para fins de poder terreno. As estruturas religiosas,
com sua autoridade moral inquestionável, foram e são frequentemente usadas para legitimar a autoridade de reis, imperadores e governos. A doutrina do direito divino dos reis, na Europa, por exemplo, afirmava que o monarca não era responsável por seus atos perante seus súditos, mas apenas perante Deus. Questionar o rei era, portanto, questionar a própria vontade divina, um ato de heresia e traição. Essa aliança entre o trono e o altar criava uma estrutura de poder quase inabalável. Além de legitimar governantes, a religião foi instrumental para criar e impor hierarquias sociais rígidas. O sistema de castas na Índia, por exemplo, foi historicamente justificado por preceitos religiosos, determinando o status social, a profissão e os direitos de uma pessoa desde o nascimento, com pouquíssima mobilidade. Em muitas outras tradições, interpretações específicas de textos sagrados foram usadas para justificar a subjugação das mulheres, limitando seu acesso à educação, à propriedade e à vida pública. A religião, que para muitos oferecia consolo, para outros se tornava a própria arquitetura de sua prisão social. E, talvez, o mais perigoso, esse poder foi usado para silenciar questionamentos. Quando uma instituição se declara a portadora da verdade absoluta e divina, qualquer dissidência se torna uma ameaça existencial. A dúvida não é vista como um caminho para o conhecimento, mas como um pecado. O pensamento crítico é substituído pela obediência cega. A história das perseguições por heresia, das queimas de livros e da supressão de descobertas científicas que contradiziam o dogma religioso, como o caso de Galileu Galilei, forçado a negar que a Terra girava em torno do Sol, são testemunhos sombrios do poder da religião para policiar o pensamento e reprimir a liberdade intelectual. Portanto, a força social da religião é uma faca de dois gumes. Ela pode construir comunidades, inspirar arte e caridade e dar sentido à vida de bilhões. Mas também pode ser a justificativa para a tirania, a base para a desigualdade e a muralha que impede o progresso do conhecimento. Compreender essa dualidade não é atacar a fé, mas sim desenvolver uma visão crítica sobre como as instituições humanas, mesmo as mais sagradas, operam no mundo real. É reconhecer que o poder, em qualquer forma, precisa de vigilância, transparência e, acima de tudo, da coragem de questionar. O divino virou lei. A dúvida virou ameaça. Isso não invalida a experiência espiritual genuína. Chegamos a um ponto crucial da nossa jornada, uma encruzilhada onde os caminhos da fé e do poder se encontram, se misturam e, por vezes, se corrompem. É a tensão entre a consciência e a conveniência. A consciência representa a busca sincera pela verdade, a bússola moral interna que guia nossas ações com base em princípios éticos e espirituais profundos. É o motor da fé genuína que busca elevação, compreensão e conexão. Do outro lado, temos a conveniência. Ela é pragmática, estratégica e, muitas vezes, cínica. É o cálculo político que vê a religião não como um caminho para a transcendência, mas como uma ferramenta para a governança. Um instrumento para unificar um império, para legitimar uma dinastia, para mobilizar massas ou para justificar a conquista. A história está repleta de exemplos onde a fé foi adotada não por uma epifania espiritual, mas por uma decisão de Estado. Pensemos na conversão do Império Romano ao cristianismo sob Constantino. Foi um ato de fé pessoal ou uma manobra política genial para unificar um império fragmentado sob um único e poderoso símbolo? Ou talvez ambos? A questão não é julgar o passado com os olhos do presente, mas reconhecer um padrão que se repete.
A fé, quando se torna a religião oficial de um Estado, corre o risco de ter sua essência diluída. A busca por consciência pode ser ofuscada pela necessidade de conveniência. O poder temporal passa a ditar as regras do poder espiritual. E é aqui que a natureza dos símbolos se transforma perigosamente. Originalmente, os símbolos religiosos são como poesia. São metáforas que apontam para uma realidade maior, para o inefável, para aquilo que as palavras não conseguem descrever completamente. A cruz não é apenas madeira, ela simboliza sacrifício, redenção e amor incondicional. A roda do Dharma não é apenas um objeto, representa o ciclo cósmico, o caminho para a iluminação. Esses símbolos são portais para a reflexão, não paredes de dogma. Eles convidam à interpretação pessoal, à meditação, à sabedoria. Mas quando o símbolo vira literal, o controle substitui a sabedoria. A metáfora é assassinada e em seu lugar nasce um ídolo. O símbolo deixa de ser um mapa para o sagrado e se torna o próprio território, cercado e defendido. A interpretação aberta dá lugar a uma única leitura correta, imposta por uma autoridade central. Quem não adere a essa leitura literal é taxado de herege, de infiel, de inimigo. A sabedoria, que é fluida e acolhe a dúvida, é substituída pelo controle, que é rígido e exige obediência cega. Essa transição do simbólico para o literal é a principal ferramenta da apropriação da espiritualidade pelo poder. A espiritualidade é uma busca inerentemente pessoal e anárquica. É a conexão direta do indivíduo com o cosmos, com o mistério da existência. Ela não precisa de intermediários, de templos suntuosos ou de hierarquias complexas. Ela pode acontecer no silêncio de um quarto, no topo de uma montanha ou no meio de uma multidão anônima. O poder institucional, por outro lado, desconfia dessa autonomia. Ele precisa de estrutura, de ordem, de controle. Então, ele captura essa energia espiritual e a canaliza para dentro de instituições. Cria doutrinas, rituais, leis e um clero para administrar o sagrado. A experiência pessoal é substituída pela filiação a um grupo. A busca interior é trocada pela adesão a um credo exterior. Hoje, essa dinâmica ganha novas camadas com a mídia e as redes sociais. A conveniência agora também é sobre engajamento, sobre cliques, sobre a viralização de narrativas simplistas. Símbolos religiosos são transformados em memes, em hashtags, em armas, numa guerra cultural polarizada. A interpretação literal é recompensada pelo algoritmo, que favorece a certeza e a indignação em vez da nuance e da reflexão. Desenvolver uma alfabetização midiática em relação à religião torna-se então uma forma de resistência espiritual. É a capacidade de perguntar: quem está falando? Com qual intenção? Qual interesse está sendo servido por esta interpretação? É um convite à consciência ou um apelo à conveniência? Talvez o problema nunca tenha sido a espiritualidade, essa chama que arde em cada um de nós. Talvez nunca tenha sido a busca por um propósito maior ou por um código moral que nos guie. O problema surge consistentemente em sua apropriação pelo poder. Seja o poder de um império, de uma instituição religiosa ou de um algoritmo de rede social. A apropriação transforma a fé de uma força libertadora em uma jaula dourada. Ela nos oferece segurança e pertencimento, mas ao custo da nossa autonomia de pensamento e da nossa conexão direta com o sagrado. Distinguir entre a voz da consciência e o chamado da conveniência é talvez o maior desafio espiritual do nosso tempo. Chegamos ao cerne da nossa questão. A religião, em sua essência, busca conectar o ser humano a algo maior que si mesmo, ao transcendente, ao sentido da existência.
Quando essa conexão é genuína e libertadora, ela tem o poder de elevar o espírito, inspirar a compaixão e dar força para enfrentar as adversidades da vida com esperança e resiliência. Pensemos nas inúmeras obras de caridade, nos hospitais e escolas fundados sobre princípios de fé. Pensemos na arte sublime, na música que toca a alma, na arquitetura que nos faz olhar para o céu. Tudo isso nasce de uma espiritualidade que eleva, que expande a consciência e promove o florescimento humano. É a fé que se torna um motor para a justiça social, que inspira pessoas a lutarem por um mundo mais justo e compassivo, vendo o divino em cada rosto humano. Essa é a religião que serve como um farol, guiando a humanidade para a sua melhor versão, oferecendo consolo na dor e um senso de comunidade e pertencimento que nos fortalece. Mas, como uma moeda de duas faces, essa mesma força pode ser distorcida e usada para aprisionar. O aprisionamento acontece quando a instituição se torna mais importante que a mensagem. Quando o dogma se sobrepõe à compaixão e a busca por poder, corrompe a busca pela verdade. A religião que aprisiona não busca conectar, mas controlar. Ela dita o que pensar, como se comportar, quem amar e quem odiar. O medo se torna a principal ferramenta. Medo da punição divina, medo da exclusão social, medo do outro. A história está repleta de exemplos trágicos. Guerras travadas em nome de Deus. A perseguição de cientistas e pensadores livres, como Galileu, cujas descobertas desafiavam a interpretação literal das Escrituras. A justificação da escravidão, do racismo e da subjugação de mulheres, usando textos sagrados fora de contexto para legitimar estruturas de poder opressivas. Esse aprisionamento viola diretamente os princípios fundamentais dos direitos humanos. O direito à liberdade de pensamento, de consciência e de expressão. Quando uma doutrina religiosa exige a renúncia da razão crítica e da autonomia pessoal, ela deixa de ser um caminho para a libertação e se torna uma jaula, ainda que com grades invisíveis. Ela cria um mundo de certezas rígidas, onde a dúvida é pecado e a complexidade humana é reduzida a um conjunto de regras simplistas. É crucial entender, portanto, que despertar a consciência não significa necessariamente rejeitar a fé ou a espiritualidade. Pelo contrário, o verdadeiro despertar espiritual talvez seja justamente aprender a discernir. É ter a coragem de questionar, de separar o que eleva do que aprisiona dentro da sua própria tradição ou daquela que você observa. É resgatar a essência da mensagem, o amor, a compaixão, a justiça, das garras do controle e do poder. É reivindicar uma fé que dialogue com a razão, que abrace a diversidade e que, acima de tudo, celebre a liberdade fundamental do espírito humano. A escolha entre elevação e aprisionamento não está na religião em si, mas na forma como nós, seres humanos, decidimos vivê-la. É separar experiência espiritual viva de estruturas que transformaram o sagrado em ferramenta de domínio. A consciência cresce quando a fé deixa de obedecer e passa a compreender.